Olá, gente. Meu nome é Hugo e hoje eu vou apresentar para vocês uma abordagem para revisar aspectos relacionados à segurança em especificações de requisitos ágeis de aplicações web. Aqui embaixo vocês podem ver o nome dos autores do trabalho. Então, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, pode entrar em contato com a gente, tá? A segurança do software não é uma tarefa trivial por diferentes razões. Por exemplo, as partes interessadas muitas vezes não sabem que devem discutir segurança. Isso aí já é um problema. Um outro ponto é que desenvolvedores de software têm pouco tempo para aplicar controles de segurança, pois desde o ponto de vista do cliente, funcionalidade tem mais prioridade do que requisitos não funcionais, como segurança. Tendo isso, não é muito louco pensar que aspectos relacionados à segurança são mal definidos, ou, no pior dos casos, não especificados. Essas preocupações se tornam ainda mais desafiadoras em contextos ágeis, por exemplo, onde normalmente há documentação leve. Então, como ponto inicial da nossa pesquisa, nós realizamos um mapeamento sistemático para caracterizar as abordagens que tratam requisitos de segurança em projetos de software ágeis, tipo, identificar o que já tinha sido feito na literatura. Esse aqui é um resumo do mapeamento sistemático. Olhando para a figura, vemos que a maioria dos trabalhos focam-se na especificação e elicitação, mas poucos tratam a análise, verificação e validação de requisitos de segurança. Assim, para contribuir com o fechamento das lacunas identificadas, nós definimos o primeiro objetivo do trabalho. Ele foi projetar uma abordagem para revisar aspectos relacionados à segurança. Nós decidimos focar em aplicativos web, pois esse tipo de sistemas são um alvo comum para acessar informações e manipular ou extrair dados sensíveis. Essa aqui é uma visão geral da abordagem proposta. Ela tem duas entradas. A primeira é um documento que representa as especificações de requisitos ágeis, ou seja, um conjunto de histórias de usuário, e a segunda entrada é um conjunto de especificações de requisitos de segurança relacionadas com as histórias de usuário. Essas especificações são analisadas por meio de uma técnica de processamento de linguagem natural, a fim de identificar preocupações de segurança que devem ser consideradas de acordo com o Open Web Application Security Project, melhor conhecido como OWASP, que é um framework de segurança amplamente conhecido. Depois disso, é gerada uma técnica de leitura que deve ser seguida pelos inspetores para identificar defeitos relacionados à segurança nas especificações. Apenas para contextualizar a abordagem, ela foi projetada para apoiar inspetores iniciantes. Nós consideramos propriedades de segurança como confidencialidade, integridade, disponibilidade, identificação e autenticação. A abordagem foi baseada no WASP, como já falei anteriormente, e a gente está particularmente interessada em identificar tipos de defeitos como omissão, ambiguidade, inconsistência e fato incorreto. Depois de criar a abordagem, o nosso objetivo foi entender melhor a viabilidade da nossa abordagem. Para isso, a gente realizou um experimento controlado. O experimento ele foi motivado pelas seguintes questões de pesquisa. A primeira foi: a abordagem tem impacto na eficácia e eficiência da detecção de defeitos? A segunda foi: como os inspetores percebem a utilidade e a facilidade de uso da abordagem? A gente dividiu assim o experimento. Na primeira fase, todos os alunos preencheram um questionário de caracterização, com perguntas sobre a experiência deles nos tópicos relacionados ao estudo. Além disso, eles receberam treinamento, visando apresentar os principais conceitos do trabalho. Na segunda fase, obtivemos dados quantitativos através da realização de dois experimentos. Um grupo usou nossa abordagem e outro grupo usou a lista de requisitos de alto nível do WASP, além de a lista de defeitos. A ideia aqui foi comparar a performance das revisões. Finalmente, na terceira fase, os participantes do experimento deram para a gente o feedback sobre a execução do experimento. Em relação aos resultados, a primeira questão de pesquisa relacionada à eficácia, a gente descobriu que os inspetores que usaram na nossa abordagem encontraram mais defeitos do que a outra revisão. Os inspetores que usaram nossa abordagem foram identificados com a cor vermelha e os inspetores que não a usaram com a cor azul. Então, na figura, veja a diferença em relação ao número de defeitos encontrados. Depois de conhecermos a eficácia da nossa abordagem, podemos questionar sua eficiência, analisando os defeitos encontrados pelos inspetores por hora. Observe que a eficiência segue o mesmo padrão da eficácia, ou seja,
Os inspetores que usaram a nossa abordagem identificaram defeitos mais rapidamente. Em relação à segunda questão de pesquisa sobre o uso da nossa abordagem, temos que todos os inspetores consideraram a abordagem útil. O questionário nos mostrou que 75% dos inspetores concordou fortemente e o restante concordou parcialmente. Quanto à facilidade de uso, novamente, todos os inspectores consideraram a abordagem fácil de usar. Aqui, 17% concorda plenamente. Como observações finais, temos que a nossa abordagem teve um efeito positivo na eficácia e eficiência na detecção de defeitos. Os inspectores que usaram a nossa abordagem identificaram mais defeitos em menos tempo do que os inspectores que não a usaram. Em princípio, os participantes consideraram a técnica de leitura gerada pela nossa abordagem útil e fácil de usar. No entanto, observe que nossa abordagem é realmente útil para detectar defeitos de omissão. Não podemos dizer a mesma coisa para os outros tipos de defeitos. Por conta disso, precisamos melhorar a eficácia na detecção de ambiguidades, inconsistências e defeitos de fato incorreto. Esse foi o trabalho, gente. Espero que vocês tenham gostado.